Bom dia, amigo Manoca. Bom dia, amigos espectadores do programa. Estou aqui hoje, Manoca, a seu convite para falar um pouco do meu mais recente livro, lançado, O Homens de Plástico. Esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado e que eu resolvi transformar a tese em um romance, tornando mais acessível ao leitor, E mais também assim apreciativo, para que o leitor ele tenha uma vontade maior em ler o conteúdo deste romance. A tese é um trabalho técnico, o meu foi na área jurídica, e como é um termo assim, um trabalho técnico com termos técnicos, fica muito ruim para quem não é da área jurídica, não é compreender e ler o trabalho. Então resolvi romancear, fazer uma história e transformar o técnico no popular. O livro Homens de Plástico, ele contou com a ajuda, com bastante material do Rabino Henri Sobel, que na época era o chefe da Congregação Israelita Paulista, a CIP, que forneceu uma quantidade grande de material em relação ao Holocausto e que me ajudou bastante, a produzir o meu trabalho acadêmico. Vamos ao título. O livro Homens de Plástico tem 246 folhas e conta a história do grupo Homens de Plástico. Este grupo ele realmente existiu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e era um grupo paramilitar composto por pessoas do povo que resolveram se unir, se agrupar para, através de ações militares, combater o nazismo, que naquela época estava tomando conta de toda a Europa, dominando os países europeus, como a Polônia, a Tchecoslováquia, e a França, tentando dominar a Inglaterra e também a União Soviética. Então esse grupo ele surgiu para tentar combater o regime nazista de Adolf Hitler e seus comparsas. Esse grupo, Manoca, ele passou a existir durante todo o período, da Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos países aliados, União Soviética, Inglaterra, França, e Estados Unidos, propriamente, ditos, esse grupo ele se desfez. Tinha atingido o objetivo deles, que era realmente acabar com o nazismo na Europa. E aí o que é que ocorre? Após a Segunda Guerra Mundial, um muro é construído no centro de Berlim, dividindo a cidade de Berlim e a Alemanha em duas. Como a Alemanha foi subjugada, perdeu a guerra, passou a ser dominada pelos países vencedores, De um lado da cortina de ferro desse muro, restou a parte ocidental da Alemanha, que era dominada pelos países capitalistas. Do outro lado do muro de Berlim, ficou a parte oriental, dominada não só a Alemanha, como diversos países europeus dominados pela União Soviética. Então, a Europa praticamente foi dividida em duas, uma oriental e outra ocidental. Um muro fazendo esta divisão, passando no meio da cidade de Berlim. E aí do lado oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, dentre outros países, ficaram sob o domínio da União Soviética, o domínio comunista. E do lado ocidental, o capitalista. Passa que a União Soviética, em lugar de deixar livre estes países,
como Tchecoslováquia e Polônia, a União Soviética passou a dominar a mão de ferro todo o país que ficou do lado oriental, ou seja, sob o seu domínio, privando as pessoas, os cidadãos destas nacionalidades, da sua liberdade. Liberdade esta que tanto eles lutaram para conseguir durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quem ficou do lado oriental da Europa continuou na mesma situação que estavam quando da Segunda Guerra Mundial. A única coisa que mudou foram os dominadores. Saiu os nazistas alemães e entrou os soviéticos, né? Ali com Stalin e Lenin, né? Então, esses indivíduos passaram, né? A União Soviética de Stalin e Lenin passou a dominar todos esses países que você conhece e que eu acabei citando aqui.